Pronto. Pessoal, hoje eu vou dar aula sobre monitorização eletroencefalográfica para anestesistas, certo? Bom dia, sou Daniel, sou ME2 de Anestesiologia do CT Dr. Aziel de Souza Lima. Para falar desse tema, já fazia um tempo que eu queria dar uma aula desse tema, para ser mais preciso, desde que eu li esse artigo, e eu tirei ele como uma base, né, para ser o corpo da nossa aula, tá certo? Eu recomendo a leitura desse artigo. Ele vai pegando a questão fisiopatológica das drogas, correlacionando isso com o tipo de onda, com como é formado o bis, o espectrograma. É realmente bem interessante, tá certo? E nossa aula vai ser dividida mais ou menos nessas partes, certo? Primeiro, conceitos, depois, tipos de onda eletroencefalográfica, espectrograma e estado anestésico, assinatura de anestésicos venosos e voláteis, relação com mecanismos de ação, relação de espectrograma com pediatria, com a idade, e a relação de espectrograma com delírio. E vamos falar rapidamente de alguns tipos de monitores, né, principalmente do BIS, e só pincelar um pouquinho sobre o SedLine e o Conox. Primeira coisa, né, o objetivo da minha aula aqui é que quando vocês tenham contato com BIS, a gente sabe que lá na Santa Casa a gente não tem, nem no regional, mas ao longo da nossa carreira a gente vai ter contato com esse monitor muitas vezes, né? Lá no nosso coração a gente tem também. Eu não quero que vocês olhem para o número, né? O número eu quero que seja a última coisa que vocês vejam. A ideia dessa aula é isso, né? Que vocês olhem mais para a onda de EG, para o espectrograma, e menos para o número. Isso porque o número ele não é preciso, né? Ele nos ajuda realmente. A gente tem que saber, tem que entender, mas o número por si só ele não garante consciência, o número por si só ele não é confiável na população pediátrica, ele não vai refletir a neurofisiologia do anestésico, então a gente tem anestésicos que aumentam o número do bis, a gente tem anestésicos que aumentam o número do bis, mas que, na verdade, o paciente está bem anestesiado, e outros anestésicos que diminuem o número do bis e o paciente está lá só no estado levemente sedado. Então, ele pode ser uma armadilha para a gente, certo? E aí, para a gente falar de eletroencefalograma, eu vou começar só mostrando alguns conceitos logo para a gente ter claro, que a gente vai ter que falar disso ao longo da nossa aula para todo mundo ter mais ou menos em mente o que é que significa, certo? O primeiro conceito que eu vou falar é da taxa de supressão. Taxa de supressão são intervalos maiores que 0,5 segundos, nos quais a voltagem do EEG encontra-se abaixo de mais ou menos 5 volts nos últimos 60 segundos. Então, assim, ele basicamente vai pegar mais ou menos uma porcentagem do tempo que o EEG ficou abaixo desses 5 volts no último minuto. O ideal é a gente ter uma taxa de supressão de zero, né? O ideal é a gente ter tolerância zero com essa taxa de supressão. Nenhum a gente pode deixar aparecer, tá certo? O EMG, né, a eletroneuromiografia, ela vai mensurar a atividade elétrica do núcleo do nervo facial, é onde a gente cola aqui, pertinho do olho, né, o último eletrodo ali do bis ou do Conox, e geralmente na anestesia geral, ela vai estar menor do que 30 decibéis. Se tiver acima de 30 decibéis, já pode representar uma atividade elevada do núcleo do facial. O CEF, né, a gente chama também CEF 95, é a frequência de borda espectral, e ele significa para a gente que 95% da atividade do EEG, né, 95% da potência, está abaixo da faixa, daquela faixa. É tipo uma faixa dentro do espectrograma, e aí você tem uma noção de que 95% da potência do EEG está abaixo daquela linha de frequência que ele determina, certo? Quando a gente vê as imagens, vai ficando mais fácil. MF é a frequência mediana, é basicamente o CEF, sendo que ao invés de ser 95%, ele delimita 50%, tá bom? A simetria é quando a gente usa um bis bilateral e a gente consegue determinar a variação de potência entre os hemisférios. A gente aceita até no máximo 20%. Aqui é uma foto de um monitor bilateral, né? Aqui mostrando a esquerda e a direita, aqui no caso está tendo uma simetria bem elevada, né? A gente vê que o 20%, a gente não é para ver nada disso aqui branco, né? O normal é que está tudo preto, esse meio, já que o tolerado é até 20%, né? Aqui a gente tem uma simetria para o lado esquerdo, né? Geralmente para onde ele vai é o lado que está mais potente. Então o lado direito é que está mais prejudicado. Geralmente isso é por conta de isquemia, né? Lesões vasculares que podem causar isso, alguma coisa relacionada à própria cirurgia, né? Aqui é mostrando um exemplo do EG bilateral, aqui é a linha, essa linha branca, né? É a linha do CEF 95. Então, você vê que a maior parte da potência do espectrograma está abaixo dela, 95%, para ser preciso. E aí, alguns espectrogramas vêm uma linha amarela, geralmente, que é o MF, né? A gente vai ver mais para frente, a gente vai ver muitas imagens de espectrograma. E aí, pessoal, para a gente começar esse tema, primeiro a gente tem que entender
As ondas básicas do eletroencefalograma, né? E toda aula, todo canto que você for estudar sobre EG vai ter esse mnemônico. Decore todo o alfabeto grego. E esse mnemônico, ele ajuda a gente a decorar das ondas de maiores amplitudes e menores potências, e menores frequências, desculpa, maiores amplitudes e menores frequências, até as ondas de menores amplitudes e maiores frequências, né? Então, a gente vai ter a onda slow, que é a menor de todas, é a onda com a frequência menor de que 1 Hz. A gente vê nessa longa amplitude dela. A onda delta também já tem uma amplitude maior, uma frequência um pouquinho maior do que a slow, de 1 a 4 Hz. A teta de 4 a 8 Hz. A alfa de 8 a 12 Hz. A beta de 12 a 25 Hz. Algumas referências colocando até 30 Hz. E a gama, que seria acima de 25 a 30 Hz. Tá certo? A gente vai ver que o estado anestesiado que a gente quer é esse estado de alfa somado ao slow delta, certo? Então, isso aqui a gente tem que saber decorado, tem que saber bater o olho, saber quais são essas ondas, tá bom? Aqui ele mostra o exemplo de um estado vegetativo em coma, aqui um exemplo da onda de surto-expressão, né? Você tem esse aumento de frequência, seguido por um EG praticamente isoelétrico, depois outro aumento de frequência, que eles chamam de surto, e esse momento isoelétrico seria a supressão. Aqui é o caso do coma, morte cefálica, né? O EG totalmente isoelétrico. Um excesso de anestésico também pode causar essa isoeletricidade. Aqui, novamente, essa imagem mostrando já como seriam os estados das ondas eletroencefalográficas no nosso paciente anestesiado, né? Isso aqui também cai demais na prova, o Miller tem uma imagem quase igual, então também é algo para a gente ter em mente, certo? Aqui o padrão do paciente é acordado com os olhos abertos, com oscilações beta e gama, ou seja, oscilações de maior frequência, certo? E menor amplitude. Aqui os estados de excitação paradoxal, né? É comum quando a gente começa a anestesiar, antes do paciente estar ali mais sedado, às vezes ele se agita mais, a gente vê isso com midazolam, a gente vê isso com propofol, certo? E a gente vai ter essas oscilações beta. Aqui a gente vai ter o estado de sedação, certo? Você vai ter essa mistura de alfa e beta oscilações. Aqui é o estado que a gente busca durante a nossa cirurgia, né? Que é o slow, delta e as oscilações alfa. Você dá para ver, dá para perceber que a gente tem aqui uma onda de alta amplitude e baixa frequência intercalada com a onda de alta frequência e baixa amplitude. Aqui é o alfa, né? É como se eu tivesse desenhado esse alfa aqui, como se eu tivesse desenhado em cima desse slow delta, entendeu? Como se fosse uma mistura das três ondas. Aqui é um estado de inconsciência durante a indução, né? Durante a indução a gente quer uma inconsciência maior, a gente busca essas oscilações slow, e aqui já é o surto de pressão e a isoeletricidade. Isso aqui é o que a gente deve evitar na nossa anestesia a todo custo. E aí, aqui vamos fazer uma primeira questão. Eu trouxe algumas questões para a gente ir vendo como esse assunto cai nas nossas provas, né, no TSA, nas provas anuais. E é basicamente a gente memorizar aqueles gráficos que eu mostrei anteriormente, né? Mulher de 56 anos, 1,60 m, 72 quilos, está passando por neurocirurgia com infusão alfa controlada de propofol e remifentanil. E aí ele quer que você diga quais das opções abaixo apresenta a correlação correta entre a onda e sua interpretação eletroencefalográfica. Então, aqui a onda, essa imagem é copiada e colada do Miller, certo? É exatamente igual à onda que eu mostrei para vocês, né? Paciente acordado com os olhos abertos, paciente em estado de excitação paradoxal, item B. C, paciente sedado. D, paciente inconsciente no estado cirúrgico. O paciente em padrão slow, aquele padrão que a gente quer durante a indução. E o F é o surto de pressão e o G é a isoeletricidade, que a gente não quer para o nosso paciente, né? Então, ele vai pegando a letra e a gente vai ter que dizer a resposta correta, né? A nossa resposta, no caso, vai ser entender oscilações lentas comumente vistas durante a inconsciência em planos cirúrgicos, né? Que é justamente esse padrão de slow delta e hipersincronização alfa que a gente vê aqui no item D, tá certo? Pessoal, o EG, ele é formado dos potenciais de ações das células piramidais do córtex, né? Então, na hora que a gente coloca aqueles eletrodos na testa, a gente está basicamente vendo o EG da região frontal do cérebro. A gente não está tendo ali uma análise do nosso cérebro inteiro. Aquilo ali é só uma parte, é uma parte muito pequena do EG completo, certo? Que a gente usa ali para monitorizar o estado anestésico, tá certo? Esses potenciais de ações, eles surgem de maneira perpendicular à superfície cortical.
Então, é por isso que a gente consegue monitorizar com aqueles eletrodos, tá bom? E aí, o que é o espectrograma, né? Que vem no nosso BIS, que vem no Conox, no SedLine, nesses nossos monitores. Ele pega uma onda de EG não processada e ele divide componentes. Então, aqui você pega, por exemplo, uma onda de EG que está misturado, né? Um alfa com slow delta, com beta. Ele pega aquilo que é mais prevalente e ele coloca para a gente em uma forma de um mapa, né? Como se fosse assim, uma forma de espectrograma mesmo. Aqui ele divide de uma maneira 2D, certo? Ele vai pegando aqui a potência e a frequência das ondas. Por exemplo, o slow delta, a gente sabe que vai ser uma frequência ali de 0 a 5 Hz. Então, a gente pega de 0 a 4 Hz, né, na verdade, mais ou menos. Então, a gente pega aqui, daqui para baixo, seria mais ou menos a área do slow delta. Então, você vê que ele tem uma alta potência, certo? Aqui o gráfico com a potência lá em cima, né? Ó, power. O alfa, a gente vê que ele está entre 8 e 12 Hz. Então, a representação da onda alfa, ela está bem aqui. E ela também tem uma potência um pouquinho alta. Por isso que quando a gente vai para o espectrograma, a gente vê o slow delta aqui bem vermelho, né? Ó, se você for aqui, vamos aqui analisar esse item, do 0 ao 4 Hz, você vê que está mais vermelho o paciente, um amarelado, está mais intenso, certo? Isso aqui vai determinar a potência. Tem aqui o gráfico da potência aqui na nossa lateral direita, tá bom? E aqui o alfa, um pouquinho amarelo, né? Ele é menos potente que o delta. E aqui ele pega essa linha, ele traça aqui uma linha preta nessa região, e ele transforma essa linha preta como se fosse uma espécie de montanha, para fazer ficar mais fácil da gente entender essa correlação da potência, certo? Então, assim, quando a gente vai estudar EG, é muito comum isso ser ensinado como uma forma de muita onda ou pouca onda. Tem muita onda slow delta, então ele fica mais avermelhado. Tem muita onda alfa, então ele fica mais escuro. Tem pouca onda, então ele fica mais azul. De certa forma, está correto? Tá. Mas a gente tem que entender que, na verdade, essa potência ela é uma representação logarítmica da amplitude da onda. Então, naturalmente, o slow delta ele vai ser mais vermelho que o alfa, entendeu? Porque o slow delta ele é uma onda de baixa frequência e alta amplitude. Olha aqui a amplitude do slow delta, olha aqui a amplitude da onda alfa, certo? Então, quando o paciente está acordado, ele tem muitas ondas beta e gama, você não vai ver essa região aqui, ó, de 25, 30 Hz, você não vai ver isso tão avermelhado. Você vai ver um pouquinho amarelado, um pouquinho esverdeado, certo? Isso era uma dúvida que eu tinha muito, assim, rapaz, por que quando está anestesiado fica vermelho lá embaixo e quando está acordado não fica vermelho lá em cima? É porque as ondas gama, as ondas beta, elas têm baixa amplitude, então mesmo que elas estejam muito presentes, o paciente esteja acordado, no espectrograma ela ainda não vai ficar tão avermelhada quanto ficaria uma onda delta presente, tá certo? Ou uma hipersincronização alfa. Passando adiante, aqui só a representação do espectrograma, né? As ondas slow delta, a onda teta, a onda alfa e as ondas beta. E aqui, pessoal, algumas assinaturas do espectrograma, a gente vai passear rapidamente por cada um desses anestésicos, certo? Não precisa decorar todos agora, mas é importante que ao final da aula a gente consiga bater o olho e acertar essas assinaturas sem dificuldades, tá bom? Primeiro a gente vai falar do Propofol. O Propofol ele ativa receptores GABA pós-sinápticos, né? Facilita a entrada de cloreto e gera hiperpolarização da célula. Então ele vai gerar essa inibição no córtex, no tálamo do nosso paciente, certo? Ele vai inibir córtex, tálamo, tronco cerebral, medula espinhal, vai fazer inibição de neurônios piramidais no córtex, inibição do núcleo reticular talâmico no tálamo. Ele vai impedir a conversa entre o tálamo e o córtex. O nosso tálamo e o nosso córtex são altamente conectados. E aí ele meio que transforma o EG dessa região frontal do córtex em um EG alfa, né? A gente chama isso de alfa-coerência. Então, eles ficam conversando só nesse alfa, é como se eles não se entendessem. E aí eles fazem essa analogia, como se eles se conversassem em uma língua só, certo? E é isso que vai gerar as oscilações beta e alfa que a gente vai ver que é padrão do Propofol. Ele vai inibir também projeções GABA do tronco cerebral, da pré-óptica do hipotálamo, para os centros de excitação colinérgicos, monoaminérgicos e orexinéticos. E isso vai gerar nossas ondas slow delta, certo? Essa é a explicação fisiológica, né, da coisa. Aqui a gente vendo todas as áreas do cérebro, né, que o Propofol ele é capaz de atuar e ele vai inibir essa conversa, né, essa conexão córtico-talâmica, certo? Aqui a gente vai ter o padrão do Propofol durante a sedação, né? Isso aqui é o começo da indução com propofol.
ele vai ter esse padrão slow delta, olha aqui, aproximadamente de 0 Hz até mais ou menos uns 2 Hz, né? Olha como está vermelho, né? A potência de onda. Aqui a gente tem um CF95, ó, aquilo que eu falei. Então, 95% da potência desse espectrograma está daqui para baixo. E aqui a gente tem um MF50. 50% da potência está daqui para baixo. Aqui a gente tem um padrão beta, oscilação, então assim, ele ainda não está naquele estado anestesiado que a gente quer, delta com hipersincronização alfa. Ele está com esse beta aqui, ele ainda está ali, está dormindo, está sedado. Isso aqui pode ser mais ou menos aquele paciente que a gente faz o propofol para uma redução, que ele não perdeu o drive, ainda não está totalmente consciente, ainda não está naquele nosso estado cirúrgico, né? Então a gente vê que aqui tem a onda delta sobreposta por ondas de frequência mais rápida que a onda alfa, certo? E aqui ele fala, né, slow delta, mas um padrão alfa-beta aqui, de 8 a 22 Hz, certo? Isso aqui ele botou um alfa controlado de 2 microgramas por ml iniciado no tempo zero, tá bom? É como se ele tivesse colocado a bomba, 2 microgramas por ml, e tivesse deixado aqui no paciente. Indução com propofol, né? Oscilações gama e beta se tornam oscilações slow e delta em 10 a 30 segundos. Esse 10 a 30 segundos é o tempo, né, do propofol atingir o sítio efetor e a gente ter o resultado da medicação. Então, essa oscilação slow e delta é o que a gente quer durante a nossa intubação, certo? Geralmente, esses 10 e 30 segundos que o paciente começa a apresentar a oscilação slow e delta coincide com a perda de responsividade do paciente, perda do reflexo óculo-cefálico, apneia e atonia, né, que geralmente os sinais clínicos que nos dizem que o paciente está inconsciente. Tem que ter cuidado com novos bolos, né? Porque você faz um bolo, já está slow delta, você repete o bolo, você pode gerar um surto de expressão. Surto de expressão a gente vai ver com calma mais adiante como é que é o padrão, certo? Quando o efeito do bolos passa e a gente vai na infusão contínua, e aí o propofol tende a ficar um padrão oscilações slow delta mais alfa, e para sincronização alfa que a gente chama que é o que a gente quer, certo? É importante, pessoal, a gente saber que essa oscilação slow delta em 10 a 30 segundos, às vezes o número do bis vai demorar. Às vezes o delay do bis, daquele o número de 30 para a gente entubar, às vezes esse número vem 30 segundos depois da alteração do EG, da alteração do espectrograma. Entendeu? Então, numa intubação em sequência rápida, isso pode ser valioso, né? Um paciente limítrofe. E aqui a gente vai ver o exemplo do Propofol, né? Aqui a gente faz o bolos do Propofol, e aí ele entra nesse padrão slow delta, né? Depois ele vai passando o efeito da droga, ele vai entrando aqui, ó, na hipersincronização alfa. Você vê que está bem vermelhinho aqui, mais ou menos em 8 Hz, né? 8, 9, 10 Hz, tá certo? E bem vermelhinho aqui, mais ou menos de 0 a 3, 4 Hz aqui, que é o padrão slow delta, certo? E aqui, nessa segunda imagem, aqui ele mostra só o decomposto, né? O slow delta, inicialmente no minuto 5.5, e aqui depois a hipersincronização alfa com o slow delta. Aqui nessa imagem, ele já mostra o bolus repetido de propofol, né? Fez 100 miligramas, depois 50, depois 50. E aí a gente tem esse exemplo de burst suppression, né? Burst suppression é como se fosse apagamento, pessoal, no espectrograma, né? Você vê que está aqui o espectrograma bem bonitinho aqui nessa imagem A, e aqui na linha B é como se desse, sei lá, um tilt, né? A TV ali, quando fica sem funcionar, fica piscando. Isso aqui é o burst suppression, certo? Então, aqui ele mostra, no minuto 11.5, ele dá um exemplo do padrão de burst suppression. O paciente já estava no minuto 7, em padrão slow delta, ele foi lá, já é um padrão bem anestesiado, já é um padrão para a gente fazer a intubação, e ele decidiu ir lá e fazer uma nova dose bolas de propofol. E aí o paciente ficou nesse padrão. Depois passou o efeito, você vê a demora aqui, ó, o paciente ficou mais ou menos 7 minutos, né? No burst suppression. Isso aqui para o cérebro do paciente é péssimo. E aí depois você vê ele voltando, né? O padrão de hipersincronização alfa, o slow delta, aqui até ele acordando, né? Você vê que é como se a hipersincronização alfa fosse subindo, 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 até gerar essas imagens em frequências maiores, né? Isso aqui eles chamam de abertura em zíper, né? É o padrão do paciente retornando à consciência, tá certo? Aqui, pessoal, isso aqui eu gravei lá na minha AC, certo? Eu até mandei para os meninos na época. A gente estava fazendo mastectomia, o paciente estava encefalurando, se eu não me engano, já estava mais ou menos 1%, 0,5%, estava naquele momento do final. E aí, a staff me falou assim: olha, eu gosto de desligar o cérebro e fazer um bolo de propofol, porque o paciente acorda mais calmo, não sei o quê, previne novos incômodos e tudo mais. Tudo bem. Ela falou: faz aí um bolo de 50 miligramas. A gente tinha um bis. Aí eu fui lá e fiz. Aí vocês vão ver o que acontece.
A gente vê aqui, ó, a supressão, supressão, supressão. Curto, curto, curto. Ah, aqui tá perfeito essa imagem. Curto, curto, a supressão. Aí, olha aqui, vamos pausar aqui o bis, ó. Olha aqui essa área azul. É o tilt que eu falei, né? Isso aqui é o supressão. Aqui o número do bis foi lá para baixo também. Aqui ele dá o tempo de supressão, né? Já aproveitando para falar um pouquinho do monitor. Olha aqui a taxa de supressão, né? Aqui é SS, Suppression Rate, 51, uma taxa de supressão altíssima, né? Aqui dá o tempo de supressão, ó, já está em 2 minutos. Isso aqui eu demorei a gravar, ó, já estava em 2 minutos o paciente supresso. Se eu não me engano, ficou uns 5 minutos. Tudo isso por causa de um bolus de 5 ml de Propofol. É um paciente jovem, um paciente até grandinha, não lembro o peso, mas é um paciente grande. Então, assim, é interessante, isso me abriu muita cabeça para a gente pensar, como a gente não monitoriza, imagine o tanto de vezes que a gente não faz coisas semelhantes, né? E nem se toca. E aí, sem a gente monitorizar, é até difícil da gente se reeducar também, tá certo? O passo aqui é imagem, certo? E aí, assim, o que é que garante para a gente a consciência? O que garante a gente a consciência não é um bis de 40 a 60, não é um bis de 30, não é um bis de 0. O que garante a gente a inconsciência é o padrão de frontalização alfa mais slow delta holoencefálico, certo? Isso é chamado de oscilações alfa coerentes, que vão prevenir a comunicação entre o tálamo e o córtex, e os slow delta não coerentes, que vão impedir a comunicação normal intracortical. O paciente normal, acordado, com olhos fechados, eles têm uma oscilações alfa em occipício. Então, eu acho que está aqui. Vou mostrar essa imagem para vocês. Isso aqui é como se a gente tivesse colocado eletrodos em toda a cabeça do paciente, sabe? Que é como se fosse o nariz, aqui é a região frontal do cérebro dele, e aqui é a região occipital. Aqui o paciente está acordado. O paciente acordado com olhos fechados, olha aqui, ó. Se você pegar o espectrograma lá da parte occipital, vocês vão ver que ele está com hipersicronização alfa, não é isso? E aqui na frente ele já não tem. Ele está até com um pouquinho de deltazinho aqui na frente, né, mas não tem hipersicronização alfa. É só na região occipital. Isso aqui, essas imagens tem no Miller também, isso é passível de cair em prova, certo? Isso aqui é o padrão de paciente acordado com os olhos fechados. Quando a gente anestesia o paciente com propofol, olha o que, é que vai acontecer, certo? O paciente perde aquele padrão de personização alfa occipital e ela vai para a região frontal. Olha aqui, os eletrodos que estavam na região frontal do crânio do paciente, todos estão apresentando hipersonização alfa, certo? Isso aqui é o sinal de anestesia adequada para a gente, de inconsciência. Isso aqui garante a gente que o cérebro não está se comunicando entre o tálamo e o córtex, certo? Além disso, note como ele tem um slow delta holoencefálico. Em todas as regiões que você olha, a região delta aqui ela está mais escurinha, né? Algumas imagens aqui não ficou tão bom, ainda está um pouquinho apagada, mas você vê que o slow delta ele está em todo o cérebro. Então, se a gente monitorizasse a nossa anestesia com espectrograma global em todo o cérebro do paciente, seria isso que a gente veria, pessoal, durante a nossa anestesia. Porém, a gente só coloca os eletrodos na região frontal. Então, é por isso que a gente vê mais ou menos esse padrão aqui, da região frontal, de hipersicronização alfa com slow delta, certo? Aqui no artigo ele vai mostrando, né, essa questão do alfa, o paciente acordado, hipersicronização alfa occipital, ele vai começando a ter a perda de consciência, né, e aqui é o estado inconsciente. Aqui ele está mostrando só o alfa, né, ele não está mostrando o beta. É como se fosse um espectrograma alfa em torno aí do crânio, tá certo? E aí ele mostrando aqui que durante a inconsciência a gente não consegue ter essa conversa entre o tálamo e o córtex, é como se a mensagem fosse para lá e voltasse, não chegasse. E aqui a gente vem falando dessa questão de coerência. O alfa ele é coerente na região frontal. As ondas elas estão sendo realizadas mais ou menos ao mesmo tempo. Já o slow delta não. O slow delta, quando são em áreas próximas, elas até têm uma certa coerência, mas quando vai ficando distante entre as outras regiões do cérebro, elas não vão tendo coerência. É como se um soltasse uma onda num momento, o outro soltasse uma onda no outro, e isso vai impedir a comunicação córtico-cortical, tá bom? E aí a emergência do propofol é aquela abertura zíper que eu já falei, o paciente sai do slow delta e vai para frequências mais altas, né? Gama, beta, tá certo? A função do tronco cerebral retorna de caudal para cefálico, então primeiro vem a respiração do paciente, que é controlada pelo ponto inferior, depois reflexos corneais e óculos cefálicos, que já vem da região mais superior do tronco cerebral. Aqui está para mostrar novamente a questão da abertura zíper, certo? Já discutiu essa imagem. E agora vamos falar um pouquinho da ketamina. Ketamina é um antagonista NMDA do cérebro e na medula espinhal.
Para ser efetivo, os canais precisam estar abertos. Os canais dos interneurônios inibitórios são mais ativos que neurônios piramidais. Qual a importância disso? Significa que esses interneurônios inibitórios, eles são ativados primeiro do que os piramidais. Então, é por isso que baixas doses de ketamina tem um efeito excitatório paradoxal, né? O paciente tende a ficar agitado, a gente evita fazer em pacientes usuários de drogas e tudo mais. Vem disso, dessa questão de precisar estar o canal aberto para a ketamina ser efetiva, certo? O metabolismo cerebral aumenta com baixas doses de ketamina, pode gerar alucinações, estados dissociativos, euforia e disforia. Com o aumento da dose, o paciente vai ter a perda de consciência. Então, assim, esse é o padrão da ketamina, certo? A gente vai ter essas oscilações beta e gama, então, assim, ela vai aumentar as ondas de alta frequência, a ketamina, ela vai aumentar o número do bis, isso não quer dizer que o paciente não esteja anestesiado, certo, pessoal? A gente geralmente não usa ketamina sozinho, né, na anestesia, a gente usa ela misturada, seja com propofol, seja com cefurano, eu vou mostrar aqui o padrão também da mistura, mas é importante você saber que você fez um bolo de ket e aumentou o bis, isso não é um problema, isso é normal, é esperado da droga. O importante é você estar de olho no espectrograma e no padrão da curva eletroencefalográfica. Aqui é só uma sedação com ketamina, né? É o uso isolado da ketamina. Primeiro ele fez 30 miligramas, depois ele fez 20 miligramas, tá certo? Você vê como o slow delta ainda fica vermelhinho, né? Porque o slow delta ele é uma onda de alta amplitude, então a potência dele geralmente continua alta, certo? Aqui é mostrando como é que funciona a mistura do Propofol com a ketamina, certo? Propofol, ele tem esse padrão, né? De pré-sincronização alfa com slow delta. Quando a gente usa a ketamina, dá um bolo de ketamina, ele tende a apagar esse alfa e aumentar um pouquinho a frequência nas ondas beta, certo? Então é normal. Aqui, ó, tava bem bonitinho, fez a ketamina, começou a fazer efeito, começou a apagar o alfa. Ketamina acabou. Aqui ainda é o tempinho dela fazendo efeito, passou o efeito, começou a voltar a hipersincronização alfa. É normal, é esperado isso, esse apagamento alfa e surgimento de ondas beta, certo? Aí aqui uma questãozinha do TSA 2022, para vocês verem que nem todas as questões são difíceis, né? Ó, a imagem abaixo representa 4 ondas de um EEG. Qual dessas ondas é menos provável de ser encontrada em um paciente que acabou de receber ketamina? Se a ketamina aumenta a frequência do EEG, a única resposta possível para a gente é a D, porque a D está mostrando aqui a onda de menor frequência e maior amplitude, a onda mais lenta. Se eu dou uma medicação que ele está acelerando o meu EEG, então, e ele quer saber a menos provável, então é fácil a gente imaginar que é a onda D, tá certo? Mesmas ondas ali daquela imagem do Mila, né? Vocês vão vendo que as coisas se repetem. Agora vamos falar um pouquinho da dexmedetomidina, né? A dexmedetomidina não pode ser usada como agente hipnótico, né? Ela não tem esse efeito de inconsciência, ela se liga a receptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos, hiperpolariza neurônios, locos cerúleos, diminuindo a liberação de noradrenalina. Perda da inibição da área preótica hipotalâmica, é responsável por inibir a via GABAérgica de centros excitatórios mesencéfalo, ponte hipotálamo. Ela vai ter essa ação na área preótica, que é a mesma área relacionada ao sono não REM. Então, assim, uma característica clássica da dexmedetomidina é que ela vai ter um padrão muito parecido com o nosso padrão do sono não REM, tipo 2 e tipo 3, certo? Vai diminuir a liberação de noradrenalina, inibir via excitatória de lobos cerúleos, ao prosencéfalo basal, núcleo eliminado do tálamo e córtex, ok? Aqui os locais de ação, né, da dexmedetomidina, certo? Ela vai ser caracterizada pelo surgimento dessas ondas spindle, certo? É como se fossem umas oscilações de alta frequência que aparecem no nosso EEG, isso é bem típico da dexmedetomidina. Então, aqui, quando a gente vai para o espectrograma, essas ondas spindle são esses apagamentos aqui, né? Essas subidas. Lembra um pouquinho a ketamina, né? Mas a ketamina a gente vê que são frequências mais altas. As ondas spindle aqui, numa frequência mais ou menos parecida com a das ondas alfa e um pouquinho para beta, certo? Aqui é o padrão do paciente pouco sedado com dexmedetomidina, entendeu? Ele está só levemente sedado. Esse padrão é bem semelhante ao do estágio 2 do sono não REM, certo? Aqui os spindles, né? Ele fala que vai de 9 a 15 Hz, que ocorre em suítes de 1 a 2 segundos. Com o aumento da dose da dexmedetomidina, a gente vai ter um apagamento maior dessas oscilações spindle e vai fortalecendo aqui o padrão slow delta. Então, por isso que a gente tem que conhecer a droga e o padrão da droga. Porque se você me mostra só isso aqui e a medicação que o paciente está usando é um propofol, eu vou dizer, pronto, esse paciente está altamente sedado, inconsciente, está pronto para a gente tubar. Com a dexmedetomidina, se você for entubar o paciente nesse padrão aqui, você vai ter um péssimo resultado, né? O paciente com esse padrão, ele ainda consegue ser despertado, se você for chamar, certo? Então, por isso que a gente não entuba com Precedex apenas, né? Como droga única, tá bom? É aqui ele mostrando o padrão slow delta.
Aqui é mostrando a questão da dexmedetomidina com propofol. Então, isso aqui às vezes acontece muito lá na Santa Casa, né? A gente vai começar a indução, enquanto a gente está preparando as coisas, a gente deixa correndo o Precedex. Precedex devagarzinho, o paciente relaxando, para a gente conseguir diminuir a dose de anestésico venoso, e aí a gente vai lá e faz a dose do propofol para entubar. Então, assim, o propofol, como ele gera essa hipersincronização no alfa, ele acaba gerando esse padrão aqui de hipersincronização alfa com slow delta, quando misturado com a dexmedetomidina, né? Então, assim, é um padrão que acaba que o Propofol domina, né? Na mistura do Precedex com o Propofol, ele acaba dominando. Porque a dexmedetomidina, ela vai ser um padrão mais slow delta e o Propofol vai ser slow delta com hipersincronização alfa. Então, a mistura dos dois vai fazer com que surja uma hipersincronização alfa e o slow delta continua, né? Fica até um pouquinho mais forte. Vamos lá. Em relação aos anestésicos inalatórios, mecanismos de ação, vários mecanismos, né? A gente tem teoria lipídica de May-Overton, a gente sabe que eles estimulam receptores GABA-A, faz com que tenha entrada de cloro e gere hiperpolarização, bloqueia canais K2P, bloqueia canais de sódio, pode bloquear canais NMDA, certo? Qual o padrão? O padrão vai variar da dose do anestésico inalatório. Até uma CAN, a gente vai ter um padrão muito parecido com o do Propofol. Então, eles teorizam que esse padrão é devido à ação GABAérgica dos anestésicos inalatórios, certo? Acima de uma CAN, a gente vai ter o que a gente chama de FIU-IN, que são aparecimento de oscilações teta coerentes, tá bom? Então, assim, é bem típico esse do Propofol, certo? Aqui ele vai mostrando um gráfico, a Propofol, né, que ele está mais ou menos 1,8%, perto de uma CAN, aí ele baixa, ele vai para meia CAN, aí ele sobe, ele vai mostrando a variação do espectrograma com o aumento da dose do Propofol não, né, do cefalorano. Então, você vê, por exemplo, aqui, ó, no momento que ele bota o cefalorano em 1,5 CAN, aqui a 3%, começa a surgir as oscilações teta coerentes, né? Aí depois ele vai lá e baixa, aí apaga, fica só a hipersincronização alfa, a oscilação dela. E ele aumenta, aí fecha. Aqui ele já mostra o gráfico ó, com o cefalorano a 3% o tempo todo. Olha aqui como é bem fechadinho, né? Isso aqui é o padrão que a gente chama de fio-in, é o fio teta, certo? E aí você vai ver que no EEG bruto, ele tem um padrão de onda um pouquinho diferente daquele do Propofol, né? A frequência é um pouquinho aumentada, tá certo? Não fica tão bonitinho aquele slow delta com hipersincronização alfa. Aqui ainda tá um pouquinho, né? Aqui nesse começo. E aí, quando você vem para cá que tá 3%, você já vê que a frequência das ondas é bem mais acelerada. Isoflurano, desflurano, pessoal, é mais ou menos parecido, certo? Não muda tanto. O desflurano tem o fio teto um pouquinho mais fraco, certo? Mas todos eles têm esse padrão de sincronização alfa com slow delta, quando você aumenta a dose. Aqui, ó, o isoflurano aqui, a can do isoflurano é mais ou menos 1,1%. Né? Quando a gente está aqui 2%, mais ou menos duas can, olha o que, é que vai acontecendo aqui, ó, com o isoflurano. Vai se fechando. Quando ele baixa novamente, vai se abrindo um pouquinho a potência, tá bom? Aqui é mostrando a mistura de cefalorano com ketamina, né? A ketamina ela vai gerar esse apagamento um pouquinho do padrão alfa e vai aumentar o padrão beta, né? Você vê que aqui sai do alfa e fica meio amarelado aqui em cima, tá certo? Basicamente bem semelhante com o Propofol. Aqui ele mostra o padrão só do cefalorano, o alfa bem bonitinho, né? Aí você usa a ketamina. Olha aqui como desaparece um pouquinho alfa, desaparece um pouquinho delta, e olha como surge mais ondas escuras aqui nessa região beta, que aqui tá bem apagadinho, ó. Se você passar uma linha aqui, você vê que fica bem mais escuro. E aqui seria o padrão só da ketamina, né? Que aí a gente já vê ondas de frequência bem mais altas, certo? Já beta, gama. Aqui, pessoal, interessante esse artigo. Esse artigo é bem bom também, recomendo a leitura. Ele mostrando o paciente com 2% de servo e o efeito de um bolo de 0,75 mg por quilo de ketamina, que o paciente apresentou burst suppression. Então, assim, a ketamina, pessoal, ela pode causar burst suppression, certo? Então, mais uma vez, a importância de. O que eu quero dizer, o número não é o mais importante, certo? A gente pode estar com o paciente com 2% de servo, tá lá com um BIS de 50, vamos supor, e eu faço um bolo de ketamina e o BIS vai para 60. E o paciente ele não está acordando, ele tá, na verdade está fazendo burst suppression, certo? Ela aumenta a frequência, mas ela pode gerar um burst suppression também, tá certo? Então, muito possível, né, isso de acontecer, você sem monitorizar. Você está ali com o servo, faz o bolo de keto, o paciente vai fazendo taquicardiazinha, uma hipertensão, você, vou aumentar o servo. Você aumenta o servo, vai gerando mais burst suppression, certo? E vai virando um ciclo vicioso. Óxido nitroso, né? A gente não usa na Santa Casa, a gente não tem acesso, atualmente ele é usado na anestesia mais como adjuvante anestésico, ele está relacionado a náusea e vômitos, ele vai gerar um padrão de aumento de beta e gama oscilações e diminuição da potência em oscilações slow delta. Inicialmente, ele gera um aumento transitório de slow delta, não se sabe o porquê, acredita-se que isso pode ter feito com seu mecanismo de bloqueio em NMDA, tá certo?
Então, assim, é outro falseador, é o óxido nitroso, né? A gente já falou de dois falseadores do número do bis, ketamina, Precedex e agora o óxido nitroso, tá certo? Então, aqui ele está com isoflurano, ele inicia o óxido nitroso. Aqui o padrão slow delta inicial paradoxal, né? Que ninguém sabe muito bem por que acontece isso. Você vê que, embora seja grande esse gráfico, aqui são apenas 14 minutos, né? Então é rápido, olha. Ele fica nesse padrão por 4 minutos. Minuto 86 ao minuto 90. A partir do minuto 90, ele já começa para o padrão mais clássico, padrão que geralmente cai nas provas, tá bom? Vocês veem que é um pouquinho parecido com o padrão da ketamina. Talvez as ondas um pouquinho mais apagadas, né? Então ele vai e fala aqui, ó, slow oscillations e aqui beta and gamma oscillations. E aí aqui a gente agora já passou pelas drogas, vamos falar rapidinho. Qual droga é cada uma dessas imagens, certo? Questão do TSA 2022. Aí tinha os itens, eu não botei os itens, né? A, vamos lá, hipersincronização alfa com slow delta, isso aqui é propofol. B, hipersincronização alfa, slow delta e fio teta, padrão clássico, sevoflurano. C, paciente aqui mostra um pouquinho de ondas na região delta, né, porque a região delta ela tem uma amplitude alta, então ela tende a ficar vermelhinha assim, quase que sempre, e aqui ondas beta e gama de alta frequência. Isso aqui é a ketamina, certo? Isso aqui é a dexmedetomidina, similar ao padrão de sono não REM tipo 3, tá bom? E já a dexmedetomidina na sedaçãozinha mais profunda. Só o slow delta presente, tá ok? Vamos falar agora rapidinho, pessoal. A gente passou pela parte mais pesada, mais densa, e não quero me prolongar mais. Vamos falar rapidinho de algumas particularidades do espectrograma, certo? Vamos falar de espectrograma em pediatria. E aí eu vou trazer algumas imagens da aula desse Yan Yun, certo? É um Yan Yuan, né? Um pesquisador chinês. E ele fez um trabalho basicamente usando sideline em crianças e fazendo anestesias. E ele foi tirando fotos e fazendo correlações e estudando qual seria a forma mais precisa da gente avaliar o estado de consciência intraoperatória na pediatria, tá certo? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é que as crianças têm EEG diferente dos adultos, certo? Isso aqui é um padrão de EEG normal, mais ou menos, do adulto, né, com alta frequência e tudo mais, aquele padrão do adulto acordado. A criança, ela normal, ela já tem um padrão mais lentificado. Então, vocês vão ver que o espectrograma da criança, quanto mais nova ela é, mais apagado ela se torna. A partir de um ano, isso aí começa a mudar um pouco, né? Aqui, ó, 12 anos já está um padrão praticamente igual ao do adulto. Então, aqui ele mostra, por exemplo, de uma criança sendo anestesiada, isso aqui a paciente com o padrão normal dela, o EEG todo apagado. Então, você acha isso, pô, a criança vai ter algum problema cerebral, a criança está com alguma doença, está em impotência, alguma coisa. Mas não, isso é o padrão dela. O EEG normal da criança é assim, ele é mais lento, certo? Quando você compara com a criança já com quase 2 anos, né, 20 meses, você já vê um padrão mais semelhante ao do adulto. É um pouquinho apagado ainda, mas já é mais parecido com o do adulto. Aqui ele está usando o SedLine, né, para avaliar, e aqui a densitometria. Então, pessoal, assim, já que o número do BIS não é muito confiável em pediatria, principalmente em crianças menores de 1 ano, o que é que a gente pode usar para se basear, né? Aqui ele usa o CEF, né? Porque ele usou o SedLine. O SedLine, ele dá para a gente o CEF, né? O CEF 95, tá certo? Ó, aqui CEF de 13, de 14, de 1. Eu acredito que no BIS eu não consigo usar isso, né? Eu vou ter que partir mais para o EEG bruto mesmo, certo? O EEG bruto, como um meio de avaliação na pediatria, ele é confiável em qualquer idade, certo? O importante é que você conheça os padrões do EEG de uma criança, entenda que não é o mesmo padrão de um adulto. O CEF, ele começa a ser confiável a partir de 6 meses. Entre 3 a 6 meses, ele é mais ou menos confiável. E o BIS, o ideal é que a gente use ele como um parâmetro confiável. Ele bota aqui PIS, PSI. PSI é o índice do SedLine, certo? É o monitor, ele é o índice do SedLine. Então, você vê que no crise de 4 dias, ó, o CEF está baixíssimo, o BIS, o PSI está baixo, né? A gente quer um PSI mais ou menos de 25 a 50, está baixo, o CEF está baixo, mas o padrão do EEG está normal, é normal na criança esperar, entendeu? Então, assim, aqui ela não estava hiperanestesiada, mas se a gente for monitorizar e a gente não tiver esse conhecimento prévio, criança muito jovem, né? A gente pode se assustar, tá bom? Aqui ele dá até alguns padrões de CEF adequado, né? Eu realmente acho que a gente só consegue usar isso se for utilizando o SedLine. Né? Ele dá o padrão do SET para manutenção cirúrgica, mais ou menos de 10 a 15, sedação 15 a 20, para acordar acima de 20, e para incisão e laringoscopia de 6 a 12. Abaixo de 5, né, já tem o risco de gerar surtoexpressão, tá bom? E aí, mais uma vez, a gente usa preferencialmente a partir de 6 meses, mais de 3 a 6 meses ele já pode ter
uma predileção razoável para a gente. E aí, pessoal, espectrograma por idade, certo? Aqui é um artigo que eles pegaram e foram estudando a questão do uso de Propofol por idade, desde criança até mais ou menos a vida adulta. Se eu não me engano, foi até os 21 anos de idade que eles pegaram. E aqui é o mesmo grupo e ele fez isso com o sevoflurano, né? Ele pegou o sevoflurano e foi testando em crianças até mais ou menos uns 20 e poucos anos, tá bom? E aqui foi o padrão que ele foi mais ou menos encontrando pela idade. Ó. Vamos só ler aqui o resultado, que é interessante. Ó. A potência total do eletroencefalograma teve um pico aproximadamente aos 8 anos de idade. E após isso, ela foi diminuindo ao longo da idade. Ele fala durante o artigo que ela chega mais ou menos no platô ali em torno dos 20 anos, tá certo? Para pacientes maiores que 1 ano, a estrutura do eletroencefalograma foi mais ou menos parecida, independente da idade, né? Amostrando slow delta e alfas coerentes. Então, assim, o que é que o padrão do espectrograma, né? Vamos lá, agora aqui para as imagens. Por que o padrão é diferente? Por exemplo, por que a gente, quando induz o paciente com 4 meses, ele tem slow delta e ele não tem hipersicronização alfa? O surgimento de ondas alfa, ele geralmente começa a aparecer a partir dos 5 meses de idade. E aquele alfa hipersincronizado, coerente, ele só vai surgir a partir do primeiro ano de vida. E eles teorizam que isso tem a ver com o próprio neurodesenvolvimento da criança, né? Porque como a hipersincronização alfa, ela está relacionada a uma desconexão tálamo-cortical, e a criança ela não tem essa região, essa conexão ainda bem estabelecida, certo? A gente não vai conseguir observar esse efeito com a nossa anestesia. Então, é interessante a gente ficar atento. Crianças abaixo de 1 ano, a gente vai estar lá mantendo com servo, vai mantendo com propofol, e o padrão vai ser só slow delta e vai estar normal, tá certo? Então, é o que eu falei. O ideal em crianças menores que 1 ano é a gente monitorizar apenas com EG bruto, mas a gente tem que conhecer o EG bruto, né? O EG bruto e o espectrograma, no caso. E aqui, 4 anos de idade, aqui 10 anos já está próximo do pico, né? De 8 anos, você vê como a potência está bem mais forte das ondas, e aqui 20 anos já vai ficando similar do adulto, né? Aqui ele mostrando do ceflurano, certo? Aqui era do Propofol, aqui do ceflurano. Menores que 1 ano, também o padrão de slow delta, certo? Vai passando de 1 ano, vai aumentando a potência, né? Aqui de 6 a 14 anos, uma potência bem forte. E aí, assim, qual a importância disso, né? Isso cai. Vamos lá para essa questão do TSA, bem rapidinho. TSA 2021. Você está anestesiando a criança de 3 meses de idade. Apesar de estar fazendo o ceflurano e monitorizando a concentração alveolar mínima adequadamente, você optou por fazer uso também do EG processado, a fim de assegurar efeito anestésico adequado. Qual dos espectrogramas abaixo é esperado nas crianças? 3 meses de idade. Então, aqui ele traz as imagens. A resposta certa, pessoal, é o item A, é a imagem A. Aqui é um espectrograma já de um adulto. Aqui já é de um adulto um pouquinho mais velho, a gente já tem um apagamento mais ou menos da sincronização alfa e do slow delta. E aqui já seria de um idoso, sabe? A partir de 80 anos, mais ou menos. Ele já tem um apagamento global do cérebro, tá bom? Esse padrão aqui de slow delta sem hipersicronização alfa, ele é característico da criança. E a resposta à questão era item A, tá bom? Aqui, mais ou menos um gráfico, eles estavam estudando as questões do EG, nesse artigo, em relação à idade, e eles plotaram como se fosse um espectrograma de idade, eu achei interessante. E aqui, ele não mostra nem a idade de 0 anos, né? Já começa o paciente mais ou menos a partir dos 2 anos, e a gente vai vendo esse apagamento, né? Esse apagamento alfa. Talvez o pico do EG seja aqui, em torno dos 8 anos de idade, e aí vai passando, vai passando, vai passando, ó. Achei que dos 25 anos vai tendo apagamento. Paciente na idade adulta já tem hipersicronização alfa mais apagado, um slow delta mais apagado. E quando você vai para o idoso, ele já tem praticamente só um slow delta. Se você vai para muitos idosos, ó, até o slow delta está quase apagado, tá certo? Então é interessante a gente ter essa consciência, porque a gente anestesia muitos idosos no nosso dia a dia, na nossa prática, para a gente não se assustar, não pegar um idoso. E assim, quanto mais comorbidade ele vai tendo, doença cerebral, mais isso pode estar afetado. A gente não pegar e se assustar. Por isso que é interessante também a gente colar o EG antes da indução, né? A gente colocar o EG antes da indução. A gente já tem uma noção do padrão básico do paciente. Do padrão, como é que posso dizer, né? Do paciente mesmo, o padrão de estabilidade dele. E aí, vamos pegar aqui uma questão, né, ele cobrando a EG em idosos, né? Uma das figuras a seguir deve ser preponderante na eletroencefalograma de um paciente de 89 anos, né? Então, ele já estou lá para cima, paciente bem idoso, com anestesia com ceflurano. Qual é a resposta? Entender. É o padrão, né, mais parecido com o nosso slow delta, né? O padrão de,
padrão aqui do paciente, ele falou aqui a idade de 89 anos. 89 anos seria aqui o final do nosso espectrograma, né? Então, aí praticamente só slow delta, aí hipersicronização alfa praticamente apagada, tá bom? Então, a resposta aqui dessa questão do ano passado era entender. Aí, pessoal, só pincelando mesmo, espectrograma e delírio, hoje muito é estudada a relação de espectrograma com delírio. Resumindo, no geral, pacientes com baixa hipersicronização alfa, baixa potência na banda alfa, né, durante o espectrograma, ele tem a maior chance de ter delírio, e os pacientes que apresentam um maior número de burst suppression, eles também têm uma tendência a ter delírio. Acredita-se que o uso de Precedex seja protetor por crescimento de fatores de neurodesenvolvimento cerebral no cérebro, tá bom? Então, assim, para vocês verem a importância do EEG, então, se a gente pega um idoso, que ele já tem uma hipersicronização alfa apagada, provavelmente ele vai ter uma chance maior de ter delírio do que um idoso da mesma idade que tem uma hipersicronização alfa mais forte no espectrograma. E aí a importância da gente não fazer burst suppression também, né? E é aquela coisa, delírio, aumentar a chance de ter disfunção cognitiva pós-operatória e tudo mais. É bom a gente evitar, né? E agora, pessoal, para encerrar, vou falar um pouquinho, rapidinho, dos monitores, tá certo? Eu já mostrei naquela imagem mais ou menos como é o BIS. Aqui ele dá o número, né, o índice, tá certo? Aqui é a eletroneuromiografia, que ela vai mostrar o núcleo facial. Aqui ela vai de 30 decibéis a 55 decibéis. Então, assim, quando isso aqui já está pintado, já está meio errado, digamos assim, né? A gente quer essa eletroneuromiografia no zero, certo? Porém, se o paciente não tiver muito bem bloqueado, assim, com bloqueio neuromuscular profundo, é normal que ele tenha alguma resposta no EMG, certo? Na eletroneuromiografia, para a gente não se assustar. Agora, se você está com um paciente, está bem bloqueado, bem induzido, ele está tendo resposta, isso aqui pode ser um sinal de que o paciente está começando a ficar consciente. Isso aqui pode ser um sinal da região subcortical levando uma mensagem para o córtex, certo? A eletromiografia ela vai ter esse papel aí para a gente também, tá bom? Então, o ideal é que seja apagado. Mas, às vezes, o paciente sem estar bloqueado, esse padrão aqui, ele surge, né, acima de 30 decibéis, e não tem problema também. Aqui é o EG bruto, né? Ele está mostrando. Aqui a taxa de supressão. Aqui ele quantifica a quantidade de tempo que o paciente ficou suprimido, tá certo? Durante toda a anestesia, né? Durante todo o uso do BIS. E aqui é o espectrograma que a gente já conversou bastante. Aqui é mostrando, né, o eletroencefalograma e como o BIS, ele apenas avalia a região frontal, certo? Ó, só a região frontal. E aqui a parte que vai dar para a gente o resultado da eletroneuromiografia, tá bom? Esse 2 aqui é como se fosse um fio terra, tá certo? Esse F8 vai comunicar, esse 4, né, que é o F8 vai se comunicar com o FPZ, o FT10 vai se comunicar com o FPZ, então a gente chama isso aqui de monitorização de 2 canais, tá certo? E o FP2 vai atuar como um fio terra, tá bom? Então, assim, o que é que a gente tem comprovado, mais ou menos, em relação ao BIS? Ele está relacionado à redução do consumo de anestésicos, tanto venosos como voláteis, ele está relacionado com a redução de náuseas e vômitos pós-operatório, provavelmente relacionada à diminuição do consumo de anestésicos. Ele aparentemente reduz o tempo de despertar. Era só despertar, pessoal, aqui ficou escrito. Reduz o risco de despertar intraoperatório quando comparado à monitorização baseada em sinais clínicos, tá certo? E redução de delírio e disfunção cognitiva pós-operatória. Ainda não é uma coisa tão 100%, mas já tem evidências acreditando que sim, que ele vai ter essa função. BIS e mortalidade não altera, ainda não conseguiram comprovar que a gente usar o BIS, a gente reduz a mortalidade do nosso paciente, tá certo? Algumas coisas que podem, né, confundir a gente durante o uso do BIS. Impedância elétrica, então, você não limpou a testa do paciente direitinho, não colou direitinho. Os nossos BIS, né, que são reutilizados várias vezes, ele pode aumentar o número, certo, do monitor. Interferência elétrica, às vezes o bisturi elétrico ali na próxima região pode dar interferência. Atividade eletromiográfica, né, como eu falei, o paciente começa a aumentar a atividade eletromiográfica, ele tende uma tendência a aumentar o BIS também. Uso de ketamina, dióxido de nitroso. E o que é que vai diminuir? Precedex, hipotermia, hipotensão, hipoglicemia, relaxante muscular. Isso aqui, pessoal, é importante porque, assim, o paciente está com o BIS suprimido, está tendo supressão, não necessariamente vai ser porque você está dando muito anestésico, né? Fique atento, principalmente vai ser uma neurocirurgia, vai ser uma cirurgia de cabeça e pescoço que pode afetar o fluxo sanguíneo cerebral, se o paciente está grave, está chocado. Então, assim, fique atento a essas coisas, né? Não necessariamente vai ter relação apenas com os seus anestésicos venosos ou voláteis, tá bom? O paciente está hipotérmico, né? Lá na Santa Casa, isso aqui é muito comum, porque a gente não tem a manta, tá bom? E aí, como é que é feito o BIS? Isso aqui
É basicamente uma decoreba, pessoal, que eu coloquei aqui a título de prova, porque cai bastante, né? Ele vai pegar o EEG bruto, vai filtrar, remover interferência, depois ele vai fazer 5 fast slow, que é uma avaliação das ondas de baixa frequência, depois vai fazer essa razão beta relativa, que é a avaliação de ondas de alta frequência, vai avaliar o surto de pressão e a supressão quase, certo? E é isso tudo, pela transformada rápida de Fourier, vai dar para a gente o número do bis, tá certo? Então, assim, aqui é uma questão basicamente perguntando isso, copiado e colado do SAESP, isso aqui, tá, pessoal? Sobre o BIS, o número do BIS, obtido da análise ponderada de quatro parâmetros: taxa de pressão de uso, pressão quase, potência relativa beta e sincronização rápida lenta. Justamente aquilo que eu coloquei aqui no slide, certo? Essa era a resposta, né? Uma decoreba total. Aqui, essa imagem aqui é do Miller, tá bom? Mostrando a relação entre o valor do BIS, né? Que é basicamente o que a gente decora já desde a época da faculdade, e que eu quero que vocês saibam que é o menos importante, esse número em si, mas que a gente também precisa decorar e ter noção, certo? O número 0 seria um edge em linha reta, o número 20 seria uma supressão de explosão, basicamente o burst suppression, né? O 40 seria um estado hipnótico profundo, 60 anestesia geral. Então, no geral, a gente quer algo entre 40 e 60 para fazer nossa anestesia, tá certo? Ele vai ter uma baixa probabilidade de lembrança explícita e responsividade a estímulos verbais. Aqui, 80 a 60 seria uma sedação leve a moderada, e a 80 a 100 seria a fase de despertar, que o paciente já vai começar a responder aos chamados, né? Então, aqui mais uma questão, certo? M2 anual 2021. Basicamente mostrando um paciente, eu vou resumir aqui, um paciente anestesiado, com pressão boa, temperatura boa, então ela bota isso aqui justamente para evitar que você ache que a temperatura ou a pressão possam estar diminuindo o valor do bis, tá certo? O índice bis espectral de 35, abaixo, né, abaixo de 40, e uma taxa de expressão de 20, né, uma taxa de expressão altíssima. Então, assim, ele pergunta, o que é que o anestesista deve fazer nessa situação? E a resposta certa é reduzir concentração alvo controlada de propofol. Se o paciente está normotenso, se o paciente está hipotérmico, o paciente não está com nenhuma intercorrência, né? Provavelmente você está dando anestésico demais, tá bom? Aqui, pessoal, é tirado daqueles aqueles resumos semanais da Sociedade Mundial de Anestesia, e aí ele resume os estudos relacionados ao BIS, esse BAWARE, BENAWARE, BAG-RECAL, eles são citados no Miller também, por exemplo, e eu vou resumir rapidamente. Foram estudos que mostraram que o BIS ele não tinha como é que eu posso dizer, uma forte vantagem em relação à monitorização por anestésico inalatório expirado. Né? Se você mantivesse uma fração expirada do anestésico inalatório entre 0,7 e 1,3 CAN, foi mostrado que o risco de despertar intraoperatório, de consciência, era o mesmo de que você monitorizasse com BIS, né? Na Santa Casa, a gente não tem nenhum ou nem outro, né? A gente não tem um BIS e não tem um analisador de gás. Então, se a gente tiver o BIS, vai ser interessante, ainda que a gente use o anestesia inalatória. Por conta disso, é que o BIS é considerado como padrão ouro para uso de anestesia venosa total, e no caso, se você tiver uma anestesia inalatória, conseguindo avaliar, né, a fração inspirada na anestésico inalatório, você teoricamente poderia usar sem o BIS, né? Na prática, o ideal é você fazer o BIS para todo mundo que está sendo submetido à anestesia geral, tá bom? Só o padrão de recomendação diminui. No consenso brasileiro, por exemplo, ele bota como 1A para o paciente que está em anestesia venosa propofol e 2B para o paciente que está com anestesia inalatória. Vocês verem a diferença aí do grau de recomendação, tá bom? Aqui é o headline, é só essa imagem, vou só mostrar para vocês como é que funciona. Aqui é o EG bruto, aqui ele fala do AMG. O índice dele é o PSI, como se fosse o BIS dele, né? Que vai de 25 a 50, 40 a 60 dele é 25 a 50, tá bom? Mas ele dá valores de 0 a 100. Aqui é o espectrograma, tá certo? Aqui ele vai dar a taxa de supressão e aqui ele vai dar o CEF numerado pra gente, tá bom? Aqui é o Conox, tá sendo um novo queridinho, né? Ele tá na moda. Ele vai ter o número, ele facilita a nossa vida. Ele é bem parecido com o BIS, a diferença é que ao invés de 0 a 100, ele vai de 0 a 99, isso pode ser pegadinha de prova, né? E o estado anestesiado dele é de 40 a 60 também, tá bom? Ele vai dar aqui taxa de supressão, vai dar índice de confiabilidade, vai dar o AMG, aqui ele dá o EG bruto. Ele não dá espectrograma. Para você ter espectrograma, você tem que baixar um aplicativo. Eu já tentei baixar esse aplicativo uma vez usando o Conox e ele não conseguiu conectar. Então, assim, eu não gostei muito dele por isso. A gente não consegue ver o espectrograma nele. É mais complicado. Tem que baixar um aplicativo no seu celular para ficar vendo pelo celular, conectar, ver o Bluetooth, sabe? E a grande diferença dele é que ele vai dar o índice QECON, né? Que é como se fosse o índice BIS. Você vê que os valores é bem parecido com o do BIS mesmo. E a grande diferença dele é esse Kenox, que ele vai dar tipo uma probabilidade do paciente sentir dor. Ele não vai dar para a gente um valor real, tipo assim, o paciente está sentindo tanto de dor. Ele dá assim, é como se fosse um índice de tendência. Esse paciente está com tendência a ter dor, certo? Então, a gente geralmente busca
o 40 a 60 ali também, né? O número dele é bem bom para a gente decorar, é bem parecido com o BIS, que é o paciente improvável de responder a estímulos nocivos. Isso aqui não é perfeito, pessoal, assim, que nada é melhor que nada, mas não é perfeito, até porque ele usa o EG do paciente, o EG bruto, para estimar esse risco de dor do paciente. Não sei como é que eles fazem nesse algoritmo, isso aí já vai para algo muito específico, mas eu acho interessante como é que o EG diz para a gente a tendência do paciente sentir dor, né? Então, assim, ele não é perfeito, mas ele está sendo muito usado em prática. É melhor do que nada, com certeza, para avaliar a nocicepção, né? A gente sabe que é difícil a avaliação de nocicepção dos pacientes. E agora, essa questão dele ser baseado no EG pode falsear. Quando eu acompanhei lá aquela cirurgia fetal, a gente estava monitorizando com Conox. E aí foi interessante porque a gente botava o CEV em 8%, então ela ficou com EG isoelétrico, ficou com índice QCON de zero e com índice QNOX de zero. Sendo que, assim, claramente ela estava podendo sentir dor ainda. O sevoflurano, ele não vai tirar a dor da paciente. Mas como ele é baseado no EG e a paciente estava com EG isoelétrico, ele dava para a gente com o QNOX de zero também, como se fosse impossível a paciente sentir dor, não é uma probabilidade muito baixa. Então, essas são algumas das falhas do QNOX, tá bom? Aqui, isso aqui é da diretriz, tá certo? Ele vai só dizendo aqueles limites que eu já falei para vocês. Aqui ele fala o tempo de atraso, mais ou menos 7,5 segundos. Algumas referências mostram esse atraso maior entre o número bis e o EG bruto, tá certo? E, bom, pessoal, a aula ficou longa, né? Uns 50 minutinhos aí. Era o que eu tinha para falar sobre o tema. E é isso aí. Vamos ver se a gente compra esse bis e esse Conox para o regional, pelo menos. Obrigado.